Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, e nada melhor do que sextar com glória. Glória do Senhor, obviamente, glória da nossa justiça, que se ajuizou e mandou o Bolsonaro para o quinto dos infernos. Na verdade, uma parte, porque o trevoso vai continuar por aí ainda, mas já é uma grande vitória. Então nós temos que comemorar, porque evidentemente os 5-2 não foi de barbada. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, não apenas sobre o 5-2, mas alguns comentários dos votos e também sobre aquela tal PL do Sanderson, que lamentavelmente a desgraça é do meu estado, é gaúcho, mas também não vai prosperar. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Chegando agora, já vai dando certinho, para não deixar para depois, para não esquecer. Comenta desse vídeo, por favor, é muito importante, compartilha. Assiste até o final. Eu ia dizer mais uma coisa, mas eu estou emocionado. Porque eu assisti voto por voto. E realmente foi uma vitória que para nós deve ser comemorada. Pelo menos por 8 anos esse trevoso não vai poder se candidatar a nada. Mas esse é só o primeiro round. Ainda vem o segundo round e o terceiro round, que é a cadeia. Vai demorar um pouco, mas nós vamos conquistar isso. Então esses evangélicos trevosos que achavam que eram enviados de Deus, está provado que Deus já nem está mais com ele, e nem eles estão com Deus, como nunca estiveram, fizeram apenas aquela chacota toda, mentindo, etc e tal. E o juízo divino também está vindo sobre eles. Então vamos nessa, gente. A grande verdade é a seguinte, já era previsto, porque não tinha como engolir o Bolsonaro. Então uma coisa para você compartilhar que é importante. Essa inegibilidade, porque falaram sobre a minuta, quiseram inventar, quiseram associar o processo de impeachment da chapa Dilma e Temer, que não aconteceu, que aquilo ali na verdade foi o objeto da ação foi um, depois eles quiseram jogar outro, e para quem tem um pouquinho de entendimento do direito, então se fosse o caso, o Caixa 2 teria que ser uma outra ação, ou naquela ação deveria estar constando a questão do Caixa 2, só que não aconteceu. A outra questão que diz respeito é que é inacreditável como é que esses caras que o Bolsonaro indicou, que teve influência, como é o próprio caso do Cássio Nunes Marques, esse Gerson, que fez um voto de 49 mil páginas, se não me falta a memória, onde cerca de 43 ele faz uma alusão a uma minuta que não tinha nada a ver com o escopo da ação, entendeu? E um voto ridículo. O próprio Cássio Nunes Marques também. Então significa dizer o seguinte, eles ignoraram que o Bolsonaro, quando fez aquele evento com os embaixadores, ele simplesmente denigriu a imagem do país, era um assunto doméstico. É a mesma coisa, eu disse para um amigo meu, eu digo, cara, imagina você falar mal da sua mulher na rua, no boteco, que ela é isso, que ela é aquilo, até, desculpa a expressão, queridos, que você ela está te traindo, até você, ou dos seus filhos, ou da sua família, coisas que você tem que resolver em casa. Mas você leva isso para a rua, você não tem cabimento. Foi o que o Bolsonaro fez, entendeu? Falando uma linguagem popular. É a mesma coisa você pegar uma coisa interna de dentro de casa e ao invés de você lavar essa roupa suja dentro de casa, resolver o problema dentro de casa de forma doméstica, você leva ou chama outros de fora que não tem nada a ver com isso para deixar ao par a sua indignação e até aquilo que você na verdade está fazendo de errado e querendo ocultar. Foi isso que aconteceu. Então, a grande verdade é que esses dois ministros não deviam nem estar lá. Porque quando o Bolsonaro, inclusive, diz que ele tem 10%, isso fica provado, e nós precisamos ter esse registro, que o golpe também tinha o intuito de derrubar o STF e botar só gente que fosse sempre dizer amém ao Bolsonaro para ver uma perpetuação de poder, que graças a Deus não aconteceu. Então, o 5-2 foi muito bem justo, o voto do Feliciano foi maravilhoso, é um voto com consistência, um voto com peso didático, pedagógico, etc. e tal, e que não deixou dúvidas. E era esperado o famoso 5-2, e como eles achavam que ter pelo menos 1 ou 2 votos não seria tão acachapante de 7-0, mas é como um jogo de futebol. Se o time está 1-1, se fizer mais um gol já era. O time jogou muito bem, tomou um gol já era, vale quem ganha e quem fez o gol, e assim por diante. E agora então vamos ao PL do Sanderson. É um absurdo,
tudo é ridículo, é coisa de bolsonarista, que não goza do apoio de nada mais que uns 50 ali na Câmara e que não vai prosperar. Até porque é o seguinte, tem critérios para fazer um projeto de lei como esse aí, e ele tem que estar, inclusive, perfilado com as leis de vigência, a impessoalidade, a questão do ordenamento jurídico, da administração pública, o comportamento presidencial. Isso vale para qualquer um que ocupa um espaço público. Dentre outras tantas que fazem jus para que isso tenha consistência, não encontra guarida. E esses critérios não vão se aplicar a Bolsonaro, porque vai destoar do ordenamento jurídico, das leis vigentes, seja no Código Civil, Penal, administrativo, eleitoral e por aí vai. Então é uma falácia, um discurso vazio, sem consistência, e você tem que levar isso para o bolsonarismo, compartilhando esse vídeo. Não vai prosperar. Além do que, se ingressar com o PL, vai ter que passar pela votação na Câmara, que depois vai ter que ir para o Senado, onde pode separar do Senado, mas se prosperar no Senado, vem para a sanção do presidente, hoje o Lula, e que obviamente vai vetar. Claro que o Congresso pode derrubar o veto. Contudo, todavia, entretanto, dentro do que eu falei, quando chegar no STF, simplesmente vai ser barrado e vai ser dado por inconstitucional e não tem volta. Então é só mais um discurso que eles querem. E agora, obviamente, nós ainda vamos ter que aturar por algum tempo o Bolsonaro miando, o Bolsonaro se vitimando e os bolsonaristas com o cérebro muito diminuto vão continuar achando que foi uma injustiça para o mito. Mas nós sabemos que foi uma grande justiça e, aliás, eu quero dizer mais. Uma grande justiça, e se você é uma das pessoas neste país que perdeu algum ente querido seu para a Covid, ou um amigo muito próximo, seja quem for, é motivo de você agradecer a Deus e a justiça que foi feita, tirando esse trevoso, neste primeiro momento, do cenário político por 8 anos, se enfraquecendo. Claro que a direita vai tentar agora cavar algum outro candidato e o PL do Valdemar da Costa Neto vai tentar sugar o que ainda restou do Bolsonaro, que é um nicho pequeno de eleitorado, onde aqueles que, como eu já disse, que se perfilam com Bolsonaro, que são iguais a Bolsonaro, tanto em atitudes ou pensamentos ou visão distorcida de realidade, vão continuar por aí. Mas a democracia venceu, nós vencemos e isso é motivo de comemoração. Então, esse é o apanhado que eu queria fazer com você, de comemoração e de sustentação dos absurdos que foram esses dois ministros, que não deveriam estar numa corte tão importante quanto é o TSE, o próprio Nunes Marques, que está no STF. Imagina um elemento, aliás, ele no próprio STF já fez um monte de asneira, já votou de forma asquerosa, então provando que o Bolsonaro, de fato, ele botou lá dentro um terrivelmente evangélico, e são dois idiotas, porque como a nossa legislação diz que a indicação é do presidente, e aí foi todo um jogo, então estão lá e nós vamos ter que aturá-los por até 25 anos, não é isso? Então é isso, está dado o recado, mas felizmente, e aí só para fazer um apanhado, foi uma estratégia muito grande, porque os dois votos, tanto do Feliciano, que eu falei, e do André, foram as novas indicações para substituição no TSE que vieram do Lula. Casualidade ou não, foi o que aconteceu. Que, aliás, diga-se de passagem, um deles, ou os dois, tem muita afinidade com o Alexandre de Moraes. Então, nada mais, nada menos justo do que eles se perfilarem com aquilo que estava pautado e vir ao encontro do povo brasileiro. E o Alexandre de Moraes também disse que o que ele disse em 21 ia ser aplicado em 22. Mas vamos terminar por aqui. Se você quiser dar uma olhada lá no que é dos recortes que vão estar por aí pelas redes, mas o registro é esse. Comemoração, sextou, compartilhe esse vídeo, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.